Muito bem, meus amigos, estamos começando o episódio 7 do Na Cornetagem, ainda sem máscara, porque só temos 2 casos de coronavírus no Brasil, mas estamos começando mais uma semana, mais um programa com os assuntos da semana. Olá, Fábio Toledo, tudo tranquilo? Tudo tranquilo, sossegado, já está pronto para a maratona da semana? Pois é, né? Sequência de jogos aí. Nessa segunda que é a nossa folga, a gente não tem folga não, já está gravando o programa aqui. Lucas Guanais, que teve o salário descontado porque não veio semana passada. Olá, seja bem-vindo, tudo tranquilo? Essa semana eu tô sabendo que você não vai trabalhar muito, vai ficar sossegado? Não, trabalha sim, não é porque a gente não tá na reportagem que a gente trabalha assim. Minha folga eu tirei semana passada já, fica tranquilo. Quer fazer jornalismo esportivo, é glamour, é trabalhar só em jogo? Vai nessa, vai. E hoje os caras estão uniformizados aqui, ó. Cleveland e Boston Celtics. Não sabia que a sua preferência era pelo time de Larry Bird. Minha preferência é pelo time de Larry Bird, mais por causa daquele trio lá do Kevin Garnett, Paul Pierce, Rajon Rondo. Eu acho assim, todo mundo fala, quem torce pro Lakers hoje é modinha, quem torcer pro Warriors é modinha. Todo mundo que começou a torcer na NBA começou por modinha. Eu comecei, a única questão é que eu mantive. Né? Quando o time fica ruim, você tem que continuar torcendo. Sim. Então é isso aí. Eu comecei a torcer lá por volta de 2009, 2010, quando esse time estava no auge. E você não citou o Ray Allen. Você não gosta do Ray Allen igual uma parte da torcida do Boston? Eu gosto. Ele não é convidado para a festa do time, mas eu gosto dele. E essa homenagem ao Cleveland? Papai LeBron? Na verdade eu sou torcedor do Cleveland desde a primeira passagem do LeBron. Torcia mais por causa do Varejão do que pelo LeBron, na verdade. Tanto que quando o LeBron foi embora, eu fiquei em Cleveland, né? Torcendo pro Cleveland. Numa época que o Varejão estava muito bem até, né? Como saiu, né, a principal estrela, o Varejão puxou a responsabilidade lá, pena que ele se machucou, e aí ele tinha até um sonho de ir para o All-Star Game, estava até bem cotado, mas aí ele se machucou gravemente, aí ficou tudo complicado. Mas essa camisa aqui é histórica, né, porque foi com essas cores, né, camisa preta e esse símbolo do Cleveland aqui, que o time conquistou o título de campeão da NBA em 2016 contra o time do Steph Curry, lá do Golden State Warriors. Uma batalha memorável, que me deixa assim, né, bastante emocionado, até porque eu torço bastante para os times de Cleveland. Cleveland tem uma história de derrota, né, no esporte lá. Tem 3 times nas principais ligas norte-americanas e o último título havia sido na década de 60 com o time do Cleveland Browns. Na época não tinha nem Super Bowl, né, no futebol americano. E aí depois, né, teve uns 50 anos sem título, e esse título de 2016 tirou, assim, né, aliviou bastante, né, o pessoal de Cleveland. Inclusive, quem já tem uma dica cultural aí, quem quiser acompanhar o documentário chamado Believeland. Tem até no nosso vagão cultural, né, do Locomotiva Esportiva. É um documentário que conta essa história, né, de fracasso de Cleveland, e também, né, ressalta esse reflexo que era também da sociedade, né, de Cleveland, que até a década de 60 era um expoente nos Estados Unidos, né, a região. Mas aí, com o desenvolvimento de tecnologias e tudo mais, né, a economia da região também foi por água abaixo, assim como os times, né, de Cleveland. Então, vale essa recomendação. Antes que as lágrimas cheguem ao olho de Fábio Toledo, vamos falar de Bauru Basquete? Só um pouquinho, antes de para fechar o tema NBA, o Leandrinho veio jogar nesse time do Boston 1 ou 2 anos depois, porque o Rajon Rondo machucou. Ele foi contratado para ser o armador do time. Pouca gente lembra disso, porque o Leandrinho jogou uns 10 jogos e machucou também. Então, mas teve passagem dele nessa equipe também. Legal, aí portanto um pouquinho do contexto histórico também do basquetebol norte-americano, da história de Cleveland, onde Fábio Toledo, que um dia vai morar em Cleveland, né, se emociona. Tem uma cidade do Paraná chamada Clevelândia. A gente vai ter que fazer por Skype quando ele for para lá. Bom, quem tá bem na parada é o Bauru Basquete, cara. Já que nós estamos falando de basquete. Começar por quem ganhou, né? Vamos começar com um joinha na semana, né? E no ano de 2020, o Bauru Basquete só perdeu uma partida esse ano, só perdeu uma partida no retorno. Campanha semelhante aí a de Flamengo e Franca no retorno do NBB. Como explicar
ô Lucas Guanais, a mudança na performance, nos resultados de um time que fez um primeiro turno sofrível e agora, eu até não sei se eu estou exagerando, é a sensação do retorno do NBB. A sensação do retorno tem várias coisas que explicam, né? A primeira é o acerto no elenco, né? Com a saída do Massa e a vinda do Draper, a volta do Larry, tempo de treinamento, porque a mudança no sistema defensivo do Bauru é muito nítida do final do primeiro turno para o começo do segundo. Tem o fato também de que a primeira metade do segundo turno é mais fácil para o Bauru, a gente não pode negar isso. Os jogos contra Basquete Cearense, contra São José, contra Brasília, que vai ser na próxima quinta-feira, é tudo nessa primeira metade do turno. É um Corinthians que estava muito mal, o Rio Claro também não estava lá, essas coisas. Pinheiros com altos e baixos. Pinheiros com 2 desfalques, sem Dawkins e sem Isaac. Então era uma sequência mais fácil para o Bauru nessa primeira metade de segundo turno. Daqui para frente, tirando Brasília e talvez o Pato Basquete daqui a algumas semanas, Bauru vai pegar Flamengo e Franca fora, Minas em casa, Mogi fora. Agora vem uma sequência muito E o Botafogo na última rodada, que pode ser até uma definição de posicionamento. São Paulo também vem por aí. Então essa segunda metade agora, esses jogos, 7, 8 jogos que faltam para o Bauru, menos, né? 6, 7 jogos que faltam para o Bauru no segundo turno, que são jogos contra equipes que estão acima do Bauru. Né, tudo daqui para cima. Então, muita coisa explica, um pouco da tabela, um pouco do tempo de treino. E vamos ver agora como é que o Bauru vai se portar nesses próximos jogos, aí, nessas próximas semanas. Né? Fábio Toledo, pode não ter sido uma atuação exuberante, mas foi eficiente. Venceu o Paulistano e agora uma semana em que o Lucas colocou bem. O Brasília é um adversário para vencer sem contestação. E o Minas é um jogo aberto. Se você analisar elenco por elenco, talvez o elenco do Minas é um elenco mais recheado, é um elenco com mais opções. Mas sei lá, jogando em casa, 12h50, o Minas, se não me engano, vai jogar na quinta também, tem o desgaste de viagem. Sempre o time que joga fora no segundo jogo, a tendência é sentir fisicamente, e é um jogo que vai ser 10-1, nós sabemos como fica a panela de pressão. É uma semana que, assim, não é fora de realidade ganhar as duas partidas também, né? E aí o Demetrios ficaria próximo daquilo que ele está objetivando para o retorno, que são 10 vitórias em 15 jogos. Sim, sem Lucas Guanais nas reportagens também, né? Que tem gente que chama ele de pé frio. Isso ajuda muito. Isso é mentira. Mas, falando do jogo contra o Paulistano, chamou a atenção, né? A questão do último quarto, né? Muita gente lamentava, né? Falava de inferno do último quarto, até por conta dos jogos que o Bauru teve na panela, né? Contra Corinthians e contra Pinheiros, principalmente, que o time construía vantagem, chegava no último quarto, dava aquele sufoco, né? Tomava um sufoco danado no último período e só depois conseguia, né, garantir a vitória. Contra o Corinthians foi por 1 ponto, né? E nesse resultado lá contra o Paulistano foi diferente, o time construiu esse resultado, né? O jogo estava equilibrado. No último quarto, o Bauru foi lá e fez o resultado, conseguiu a vitória. E agora essa sequência, né? O Guanais pode até me corrigir se estiver errado. Faltam 3 jogos aqui em Bauru. Então, essa é a última sequência de jogos na panela de pressão. Contra o Brasília e contra o Minas. O Brasília é necessário vencer. O Minas... Vamos então aqui só situar, são 3 jogos em casa, Brasília, Minas e Pato. O Pato vai ser entre, né, aqueles jogos complicados contra São Paulo, Franca e Flamengo. E Mogi. Fora então, Mogi, Franca, São Paulo, Flamengo e Botafogo. Então, esses 2 próximos jogos são de muita importância para o time bauruense, pensando aí nessa entrada no G8. Vai ter que beliscar pelo menos uma vitória contra esses times aí que estão acima, né? Que estão brigando ali por G4, porque o equilíbrio ali no G8 está, né, bastante... Tá exigindo, né, que a equipe consiga esses resultados. O Botafogo está mantendo, né, tá nessa briga junto com o Corinthians, junto com o Unifacisa. Então, eu acredito que vai ser definido só lá na reta final mesmo da temporada. E até por isso que eu acredito que as vitórias mais importantes sejam contra Minas e Botafogo, que são os times que estão nesse bolo.
Flamengo, Franca, seria interessante ganhar? Seriam pontos que quase ninguém conquistou? Seria. Daquela beliscada. Mas esses jogos de confronto direto são jogos de 4 pontos, né? Mudando para a linguagem do basquete. O Bauru só precisava fechar melhor esses jogos contra as equipes que estão nesse mesmo bolo para ter a vantagem no confronto direto. Sim. Deixa eu dar uma cornetada. O Demetrius não deu uma vacilada no final, não, porque estava 9 pontos na frente, ele poderia ter parado ali o jogo no último minuto e aí não ter permitido que o Paulistano diminuísse, porque hoje até eu acho que o Paulistano não vai ser nosso concorrente, porque o Paulistano está mais instável que Bauru. Mas, pegando esse gancho, né, do equilíbrio e do confronto direto, demos uma pescadazinha na sexta, hein? Deu. No último minuto ali, o Paulistano, a vantagem estava em 11, salvo engano, né? Chegou a 9 na hora que podia pedir tempo e acabou em 5 ou 6. E parecia que o Bauru não tava prestando atenção, né? Que contra o Paulistano foi para cima justamente pensando nesse. Sim, contra o Pinheiros foi assim também. O Pinheiros ainda está na frente do Bauru, é mais provável de acabar empatado com o Pinheiros do que com o Paulistano. Mesma coisa do Corinthians também, outro time que o Bauru tinha vantagem e perdeu no fim. O importante é a vitória, o mais importante é a vitória, isso o Bauru está conseguindo, só que está tão embolado que seria interessante garantir, e contra o Paulistano seria um minutinho ali no final a mais de gás, de fôlego, apesar de ter sido um jogo muito duro, muito complicado, mas seria mais um minutinho ali para fechar e conseguir essa vantagem no confronto direto. Mas o ponto positivo assim, começando com uma cornetagem de partidas mais discretas de Wiggins e Draper, mas fica o lado bom de que o time não depende mais deles, né? Isso é uma marca do segundo turno. Para alegria de Fábio Toledo, Kevin Crescenzi jogou muito. Jogou demais. Kevin. O Fagiano foi o cara do jogo, um dos melhores jogadores da semana também. Crescenzi muito bem, Larry fez o que sempre faz. Então o time está com opções, né? Mesmo quando o Jaú também teve uma partida mais apagada, o Renato também não teve tanto destaque. E foi o contrário dos outros jogos, né? Quando o Renato foi muito bem, quando o Wiggins também pontuou bastante. Então o Bauru está podendo mudar os destaques assim, ao longo das partidas de acordo com o que o adversário oferece também, né? Isso é muito interessante. É uma marca de time que dá para ir para frente. O Renato, nesse jogo contra o Paulistano, ele foi bem, né? Ele fez um duplo-duplo. Só para corrigir você. E até, né, falando... Você tá cornetando ele? Tá me cornetando. A gente tem que, né, cornetar também, né? O pessoal que tá... É que o Fagiano teve tanto destaque nesse jogo, ele e o Crescenzi, que... Você imaginava um dia dizer que o Crescenzi tá crescendo? Não, brincadeiras à parte, ele fez. Você acredita? O Kevinho? Foi bem. Mas ele tá fazendo... Eu cheguei a chamar ele de monstro no jogo. Ele tá fazendo o que ele foi contratado para fazer, né? Ele tá defendendo muito bem. Você pega aí nos últimos 3 jogos, o plus-minus dele é muito maior do que o saldo da vitória bauruense. Plus-minus é a diferença de pontuação enquanto o cara teve em quadra. Então, por exemplo, eu tô inventando números, tá? Que eu não lembro dele exatamente contra o Paulistano. O Bauru ganhou por 5 pontos, mas o plus-minus dele foi por 12, 13, eu acho. Então, enquanto o Crescenzi estava em quadra, o Bauru ganhou por 12, 13 pontos. Nesse caso é um número fictício que eu não lembro de cabeça agora, mas se pegar o scout dos últimos 3, 4 jogos, são números absurdos dele. É muito legal. Bacana. Bom, tomara que a diretoria do Bauru Basquete, a exemplo do que fez nos jogos entre Corinthians e Pinheiros, faça uma promoção legal para a gente ter casa cheia. O time vai, principalmente no jogo do sábado contra o Minas, vai precisar de casa cheia. E é um jogo cheio de atração. Leandrinho, Alex jogando pela primeira vez em Bauru, depois que saiu do Bauru Basquete, fora Gui Deodato, Chiltão, enfim, vai ser o jogo da lei do... Tomara que não seja a lei do ex. Tomara que não seja o jogo da lei do ex, mas vai ser o jogo contra os ex Bauru Basquete. E vale lembrar também que se Flamengo e Franca se mantiverem em primeiro e segundo lugar no NBB, para o Bauru evitar um confronto contra eles nas quartas de final, Bauru tem que ficar em quarto, quinto, 11º ou 12º. Aí, Bauru pega Mogi ou São Paulo se a classificação do G4 se mantiver. E
se ficar em sétimo, oitavo, nono ou décimo, um confronto nas quartas seria contra Flamengo ou Franca, caso o Bauru passe das oitavas, é lógico. Então... Nesse momento, lembrando, Bauru é o 9º colocado. Nono. Subiu 2 posições no degrau do NBB. Foi uma rodada boa pro Bauru, né? Apesar das vitórias do Rio Claro e do Botafogo, o Corinthians perdeu e a Unifacisa também perdeu. Então, com isso, o Bauru conseguiu subir essas posições. Se o Botafogo tivesse perdido do Pinheiros, ele no finalzinho, na prorrogação, no jogo do sábado, o Corinthians estaria em oitavo. O Bauru estaria em oitavo. Tô falando Corinthians. Por que será, né? Bauru estaria em oitavo. Aí é por isso, mais uma vez, que a gente fala da importância do desempate no confronto direto. Vai pegar o Botafogo na última rodada. O Corinthians, se não tivesse perdido também, estaria na nossa frente, estaria com vantagem no confronto. A própria Unifacisa também. Então, até aqui o Bauru, todos esses confrontos diretos, tá perdendo nos saldos, né? Então, tá perdendo no saldo, é isso aí. Corinthians. Então, a Unifacisa tá perdendo por duas vitórias, por duas vitórias da Facisa. Mas, então, o Bauru tá subindo, e até por isso esse jogo contra o Minas é tão importante, né? Porque o Minas está nessas posições de quinto e sexto, intercalando bastante com o Pinheiros, dependendo da rodada. Então, a vitória contra o Minas seria muito legal. Bom, vamos virar a chavinha aqui da bola laranja, mas a bola continua subindo, flutuando. Voleibol bola mais leve agora. A bola mais leve agora, se bem que se levar a bolada da Polina... Colorida, boa. Eu acho que vai doer barbaridade. Vai ficar a marca da Mikasa na cara. Mas falando do vôlei feminino, SESI Vôlei Bauru fez um belo primeiro set, mas aí, Fábio Toledo... O Minas mostrou porque é o atual campeão sul-americano, porque é vice-líder e, acrescento, é um dos favoritos para mim a conquista da Superliga. Está evoluindo muito o time de BH. Tá evoluindo, né? Esse retorno do Minas está sendo muito bom. O Minas que não conseguia vencer o Praia, né, nessa temporada, venceu no Sul-Americano e venceu com propriedade por 3-0. Literalmente invadiram a praia lá em Uberlândia. Foi sem ter praia, né, em Uberlândia. Minas não tem mar. Mas pode ter praia de água doce, tem o Rio Parnaíba. Prainha, né? Mas no caso, invadiu lá o Sabiazinho e, como diria meu amigo Zé Carlinho, meteu o nabo no Praia Clube. Pois é. E esse time do Minas tem muita qualidade. E eu até... ressalto que no primeiro set não foi nem tanto que o Bauru jogou bem. O Bauru, né, teve seus méritos, claro, principalmente de ataque, mas foi o Minas que estava, né, num início bem destoante ali. Claudicante. Claudicante. Cometendo... Cedeu 11 pontos... por erros pro time do Bauru, e isso facilitou, né, a vitória no primeiro set, mas aí depois o time mostrou a qualidade que tem. Eu arrisco dizer que o Minas tem o melhor sexteto inicial, né, da Superliga, com a Macris, que para mim é a melhor levantadora do Brasil nesse momento. Depois tem as duas ponteiras, né, a Dobriana Rabadzieva e a Costa. Vamos só com o primeiro nome, mais fácil. A Dobriana, inclusive, que pegou o lugar da Deja McLennan, né? Isso, que foi contratada, foi até uma judiação, né? Ela foi dispensada por nível técnico, mas contrataram uma ponteira da segunda divisão do vôlei italiano. Jovem ainda. Não dava para exigir muita coisa dela também. Mas... Sim, bastante jovem. E a Dobriana não tem o que dizer, né? Contratou pela garantia mesmo. Embora contra Bauru não tenha jogado tão bem, né? Não, mas não precisou, né? Precisa, então. Porque a Costa mesmo fez a diferença, né? Apareceu muito bem, dividindo ali com as centrais, né? Carol Gataz e Thaís. Olha essa dupla de central que tem lá, né? E ainda de oposta tem a Sheila, que é uma lenda da seleção brasileira, e a Bruno Honório, que é uma realidade da atual que entrou muito brasileira. Bem nos 2 últimos sets. Sim, então, você tem uma ideia, esse time titular... Tem a Leia. E a Leia de líbero ainda. Então, é um time fortíssimo que está crescendo, né, na Superliga e brigando, né, pela liderança, mas até pensando nos playoffs já, né, é um time que, na minha opinião, vai... Se não for campeão, vai ser um negócio até surpreendente, porque o Praia também tem, né, jogadoras de alto nível, né, a Martínez jogando demais, muito jovem e alta, uma
né, uma potência física que a Brielle Martinez tem. Quase veio pro Bauru. Que quase veio pro Bauru. Ela tinha o quê? Uns 19 anos, né? Quando quase veio pro Bauru. Então, o Praia também tem suas qualidades, mas eu acho que o Praia tem... O destaque do Praia é a quantidade de jogadores no elenco, né? Que podem fazer a diferença, né? Tem as irmãs gêmeas, né? A Michelle e a Monique, que estão no banco, né? Que podem entrar para ajudar. Então... A Fegaray, que é uma jogadora de altíssimo nível também, mas pensando em time titular mesmo, eu acho que o Minas leva melhor até contra o Sesc Rio também. Agora, duas coisas. Bom, primeiro, a semana do SESI Vôlei Bauru, são 2 jogos em tese em casa, amanhã em Pirajuí contra o Valinhos, na sexta-feira contra o Praia, e aí termina a participação na primeira fase contra o São Caetano na terça-feira da semana que vem. E um outro aspecto que já é preocupante para a próxima temporada é o Sesc retirando a sua equipe de vôlei masculino, e no feminino a equipe do Bernardinho vai ter metade do orçamento cortado. Ou seja, para continuar competitivo, o seu Bernardo Rezende vai ter que, com a sua influência, né, com o seu carisma, tentar buscar um parceiro para se aliar ao Sesc, para que o time do Rio de Janeiro continue forte e competitivo. Caso contrário, excelentes jogadoras ficarão à disposição no mercado nas próximas semanas. Ele faz tanta publicidade, né? Tá sempre na TV. Aceita o pagamento em patrocínio pro time uma vez, pô. Vai que... Não, mas realmente é complicado. Lembrando que não é a primeira vez, né, que o time lá do Rio de Janeiro sofre com isso. Foi assim com o Rexona, a DES, agora com o Sesc. E até então conseguiu se manter, muito por conta do bom nível sempre apresentado na Superliga anterior, né, sempre chegando em finais, sempre vencendo naquela sequência infinita de Rio e Osasco nas finais da Superliga, com o prestígio de Bernardinho, de outras jogadoras de seleção também, Jussiele ficou muito tempo lá, Drusila, enfim, uma infinidade de jogadoras, mas agora talvez esteja chegando aí num ponto em que o time do Rio de Janeiro tenha mais concorrentes numa mesma edição, né? Os 2 times de Minas, o próprio Bauru, por que não, que já ganhou várias vezes do Rio, Osasco, apesar de não ter o mesmo nível, é sempre um rival à altura, principalmente do time do Bernardinho. Então vamos ver como é que eles vão se virar. Torço muito para que se mantenham em alto nível, em que consigam pelo menos igualar a verba dessa temporada, porque a gente tem preferências pelas equipes das nossas cidades, mas o campeonato não é nada se não tiver bons times à altura, para enfrentar bons rivais, grandes jogos. Nadar de braçada também não é mérito não nenhum. Tem graça. Não tem, e não atrai, não atrai interesse, não atrai. Até em termos de negócio, não é bom ser tão dominante assim. Então, tomara que o Sesc consiga sim, que mais times entrem. O Botafogo fez ali uma tentativa com o time masculino para depois pro feminino, mas já matou. No masculino a situação é mais complicada, né? Tem time devendo 3, 4 meses de salário. Ricardinho voltando a jogar, né? Maringá com problema, Ponta Grossa com problema, América com problema. É algo que a CBV precisa urgentemente rever isso aí, não sei como, auxiliando, estabelecendo um teto, não sei. Eu acho que o mercado do vôlei no Brasil é muito inflacionado. O custo operacional das equipes é muito elevado. E aí você tem 3, 4 que conseguem manter esse patamar, o resto fica no esgana-gato. Fica, e ainda mais se a gente considerar que o vôlei é uma das únicas modalidades no Brasil em que o feminino é mais bombado que o masculino, tem mais mídia, atrai mais gente, mais fãs em rede social, gera mais engajamento, tudo a mais. Caso até no vôlei da Superliga, a final da Superliga Feminina ser depois da masculina, de final na Olimpíada em Tóquio vai acontecer isso, primeiro vai ser a masculina, depois a feminina, e os jogos de fundo, digamos assim, sempre tem mais importância, e no vôlei o feminino tem esse destaque acima do masculino, né? Então, se a situação no feminino já não é perfeita, já não é grandes coisas, mesmo sendo ainda o segundo esporte, a segunda liga no Brasil, imagina do masculino. Não é nem informação, pode ser um palpite, mas uma saída para o time do Bernardinho, né, para o Rio Voleibol Clube, seria
o Flamengo, que eu acho que o Rio de Janeiro está numa crise lá, né, gigantesca. Eu acho que é até difícil achar um parceiro... Que dura 500 anos. Um parceiro no Rio de Janeiro. Então, o Flamengo já tem a sua equipe de voleibol. Você defende uma fusão entre Rio e Flamengo. Uma parceria, né? Ele tem negócio isso. Possível, assim como aconteceu com o São Paulo, com o Barueri, para, né, ter essa junção para fortalecer, né, para manter também esse projeto que já tem mais história, seria uma maior possibilidade, né, de título, então, do que o Flamengo está fazendo, né, começando do zero, né, o seu voleibol. Então, seria até uma parceria plausível. Mas eu acho que seria mais em último caso para não morrer, né? O Flamengo tem uma parceria no futebol feminino com a Marinha, com a Marinha do Brasil, e muita gente já pede para essa parceria acabar, que o Flamengo tem condição de deslanchar, tem verba para o futebol, para usar no futebol feminino, para montar um time para brigar com o Corinthians, com o Ferroviária. São Paulo está com um time muito bom agora também, e não me agrada, a menos que seja para evitar o fim dos projetos. Mas o Flamengo está num momento de querer ter destaque solo, né? Voo solo nas mais diversas modalidades. Vamos ver como é que vai ficar isso na próxima temporada. Já que pegamos o gancho do futebol... né? Gancho certeiro, né? Noroeste... Segundo o próprio Luiz Carlos Martins, não fiquem apavorados. Nós temos a melhor campanha entre os times de A1, A2 e A3. Tranquilo, sossegado. Abrimos mais um ponto em relação ao segundo colocado. São 5 de diferença. Mas eu não sei se eu estou exagerando, mas eu estou meio preocupado, Fábio. Você vai falar, você está louco, cara. O time está liderando absoluto, sobrando na Série A3. Mas eu estou pensando lá na frente. Que o Noroeste vai se classificar, eu estou falando desde a estreia. Desde a estreia, que meteu o nabo lá no São Bernardo. Eu falei, o time vai caminhar tranquilo. E vou mais, o Noroeste será o primeiro colocado. Não acredito que o Noroeste vá perder a primeira colocação. Mas me preocupa o mata-mata. A partir do momento que você tem 2 jogos e aí tudo se nivela, se equilibra, ainda mais no futebol hoje, onde todo mundo estuda todo mundo. E a prova foi que o Velo fez direitinho a lição de casa, estudou o Noroeste, criou dificuldades para o Alvirrubro, e o Noroeste não conseguiu sair dessas dificuldades ontem. O Velo Clube não veio com uma retranca, como, né, pode se acreditar. Não, o Velo Clube veio com uma proposta, claro, um pouco mais defensiva, mas criou oportunidades e poderia até ter saído com algo a mais se não chutasse tão mal, né? A finalização do Velo Clube foi ruim, principalmente nos primeiros 20, 30 minutos ali do primeiro tempo. O Noroeste teve maior tempo posse de bola, né, no jogo, mas eu vejo que essa formação da equipe já está ficando um pouco mais manjada, né, do adversário. Não está conseguindo mais ter o mesmo sucesso de anteriormente. Quando tem a posse de bola, está mais lento, né, a trocação. Isso os próprios jogadores estão já falando. Ontem, no final do jogo, o Guilherme Teixeira falou ao J. Martins: eu não estou conseguindo mais ir ao ataque e ter liberdade para cabecear, porque todo mundo já sabe que é uma jogada forte. As estratégias precisam ser agora renovadas, né? Ter algumas mudanças, algumas novidades. É positivo, por exemplo, que a equipe tenha para entrar o Richarlison e o França, que podem dar esse algo a mais aí para a equipe. Essa variação. Uma variação. Também tem, né, o Leandro Oliveira, Diego Souza, o Maranhão, acho que não tanto como início, né, para início de jogo, porque o Maranhão e o Igor Pimenta jogando juntos desacelerou a equipe ainda mais. Então, e a gente pode ver, por exemplo, nos últimos 3 jogos do Noroeste, fez o primeiro tempo ruim nos 3. Aí no segundo tempo, quando tem algumas alterações, principalmente a entrada do John Egito, que dá um pouco mais de mobilidade ao meio campo. Eu até acho que ele tem que entrar primeiro no time titular do que o Richarlison e o França. E essa entrada dá mais mobilidade e o time começa a criar oportunidades a partir disso. E então essa formação inicial está ficando bastante visada, né, pelos adversários, e o Noroeste tem condições de
tem jogadores no seu elenco que são capazes de dar uma nova cara, né? Algumas novidades para surpreender o adversário, né? Que o Noroeste conseguiu esses resultados aí muito por conta disso, né? O adversário não conseguia jogar como 2 atacantes altos e rápidos, né? No ataque do Noroeste. É algo que a gente não consegue ver nem na A1, nem na A2 do Campeonato Paulista, né? Essa formação com 2 jogadores rápidos, habilidosos, né? O Fabrício tem uma qualidade individual, mas aos poucos também o adversário começa a estudar esses atributos que o Noroeste tem. Agora é o momento de, né, variar, né? Buscar outras opções. Uma delas eu acho que é o John Egito mesmo, né? Para dar mobilidade ao meio campo, e eu acho que também o Richarlison ele dá mobilidade. O Richarlison não é aquele cara que tem... Não é ele a mobilidade. O pique de correr, né? Mas é o cara que dá... Ele faz a bola. Ele faz a bola rolar, ele tem a distribuição boa e é uma distribuição veloz, porque eu acho que o QI de futebol dele, né? O pensamento rápido, né? A reação dele ainda é alta, né? Então, é um cara que dá essa condição, dá essa maior amplitude para o ataque nordestino, que foi pela primeira vez aí, passou, né, sem fazer gols contra a equipe do Galo Clube. E apesar da fala do Luiz Carlos Martins, João Carlos Martins é o maestro, do Luiz Carlos Martins, e acalme, temos a melhor campanha, que é uma fala que faz sentido, porque o Noroeste realmente está aí com pelo menos 2 jogos a mais garantido na liderança. Ele vai chegar na metade da primeira fase, vai passar da metade da primeira fase na liderança, isso é certo, sim, matematicamente falando, mas é legal também a fala, por exemplo, do Guilherme, de um jogador estar incomodado, porque se fosse um discurso uníssono de não, acontece, é normal, Velo é um adversário difícil, é foi normal, lindo. Não é isso, isso não seria mais preocupante ainda, mostraria talvez uma acomodação, zona de conforto extremamente perigosa. Agora, com os jogadores incomodados, vendo que os adversários estão criando mais dificuldades, estão criando empecilhos, mostram uma mudança também do elenco para a comissão técnica, uma insatisfação geral que pode fazer com que o time tenha novo fôlego, novas ideias, novas coisas para apresentar nos próximos jogos, aproveitando também até essa possibilidade aí de fazer um teste, alguma coisa assim, porque tem 2 jogos de vantagem sobre o segundo colocado. Muito bem, vamos para os joinhas e cornetadas. E vai pegar o terceiro, né? O Desportivo Brasil, quarta-feira, e o Capivariano, que também está no G8, isso, no domingo. Então são, vencendo os jogos, ou empatando pelo menos, ou no mínimo você mantém a diferença para 2 times que estão no G8. No máximo você abriu 3 de vantagem. Então o Noroeste está com a faca e o queijo na mão também. Joinha e cornetagem da semana, eu vou começar aqui. Meu joinha vai para o São Paulo feminino, de futebol feminino, e para o Watford, é assim que fala? Watford, da Inglaterra, que derrotou o todo-poderoso Liverpool por 3-0, quebrando uma série de 44 jogos de invencibilidade do Liverpool, e o Corinthians teve no final de semana no futebol feminino uma série de 48 jogos quebrada durante uma temporada e meia quase do futebol feminino. Então, parabéns às 2 equipes que conseguiram essa façanha. E meu troféu joinha vai disparado. Joinha com louvor para a diretoria do Atlético Mineiro pelo que fez com o Rafael Dudamel. Corneta, né? Esse aí, não foi o joinha. Esse foi o corneta. Não, o joinha foi para os dois lá, que bateram. Agora é o corneta. Agora o corneta. Eu imaginei, porque a minha corneta também, eu falei, mas ué. Não. A minha corneta vai pro Rafael Dudamel, não, pro presidente do Atlético Mineiro, porque trazer o cara da Venezuela, deixar o cara 1 mês e meio aqui e mandar embora é muita sacanagem. E pior, ele já estava negociando com o Sampaoli no período que o cara estava aqui. Então, o Sampaoli, põe a sua barbinha de molho, viu? Põe a sua barbinha de molho. Se você não mostrar serviço no Campeonato Mineiro, que está rolando, e o Atlético está fora da zona de classificação, ele é o 5º colocado, você vai cair fora rapidinho. E você está ferrado, porque o Atlético tem o mesmo problema, para não falar outra coisa, o Atlético tem o mesmo problema do Cruzeiro, que são as maçãs podres, né? Eu ia falar Vila Vicentina, mas a Vila Vicentina não merece essa ofensa, né? Tem um asilo lá, formado por jogadores veteranos,
que o Dudamel começou a sacar do time titular e que é a maçã podre do Atlético Mineiro. O senhor vai ter que resolver isso. E eu quero ver como é que o senhor vai resolver para acabar com essa panelinha. Então, se o senhor achava complicado no Santos, prepare-se, porque o caldeirão do Galo é muito pior do que o da Vila Belmiro. Então, prepare-se, viu, Jorge Sampaoli? Prepare-se, porque você entrou no vespeiro. O Rogério Ceni foi tentar entrar nesse vespeiro no Cruzeiro, não durou um mês. Não durou um mês. E comentando até as suas escolhas. Corinthians, no feminino, contratou a Milene. Todo mundo achou que agora nunca mais ia perder. Milene foi atacante do time ano passado, melhor jogadora do brasileiro, atacante da seleção brasileira. Contratou, perdeu a invencibilidade. E o Watford, que ganhou do Liverpool de 3-0, na rodada seguinte perdeu de 8 para o Manchester City. Como é o campeonato inglês, né? Mas vamos lá, a minha cornetagem também vai para o Atlético Mineiro, para o senhor Sete Câmara, né, o presidente do Atlético, porque além de tudo isso, olha só, ele negociou com o Sampaoli no começo da temporada. Sampaoli pediu um salário astronômico lá, ele não topou, contratou o Dudamel, e o que ele fez? Demitiu o Dudamel, pagou multa, aceitou as mesmas exigências do Sampaoli daquela época, sem o time fora da Copa do Brasil e da Sul-Americana. Então, o Atlético basicamente tem o Mineiro e o Campeonato Brasileiro para dar certo. Eu tô achando que ele quer se igualar ao Cruzeiro. Então, e para a Série B. Ele deu uma entrevista uns tempos atrás falando que não ia cruzeirar. Aí contratou um técnico de salário de mais de R$1 milhão. Sampaoli já pediu não sei quantos reforços para brigar com o Flamengo. Quero só ver onde é que vai. Para o Sampaoli é meio de vida. Ele está ganhando um baita de um salário. O time do Atlético está horroroso, então qualquer coisa que ele fizer vai ser melhor. E olha só como o Sampaoli melhorou o Atlético. E ele ganha mais um fôlego aí, pelo menos uns 3 anos, porque é assim que o futebol brasileiro funciona. Agora, e aqui no Brasil é mais fácil dele trabalhar também, né? Sim. Porque o nível dos treinadores brasileiros está baixo. Então, para ele fica nadando de braçada. Se ele levar o Atlético para uma Libertadores, o que não é nada difícil, visto que todo mundo vai para a Libertadores, eu já... Agora, da onde que o Atlético vai arrumar esse dinheiro para trazer reforços se ele perdeu a cota da Sul-Americana e da Copa do Brasil? Não, o próprio salário do Sampaoli já não é do time, né? É de investidor. E investidor cobra. E aí, vamos ver. Teremos um clássico mineiro na Série B, será? Ou... Aguarde os próximos capítulos. Rapaz. Você tem joinha também? Tem joinha, Bauru Basquete, né? É mais óbvio, é mais fácil, o time tá voando. Tem aí 2 jogos para fincar de vez o pé nesse G8 e fazer muita sombra pro Minas, caso vença. E também se garantir, criar a gordurinha que precisa para, se não der G8, pelo menos classificar para os playoffs com certa tranquilidade nessa reta final aí, porque G8, da maneira que o campeonato se desenhou pelos últimos jogos do time, que vai ter aí, como a gente já falou, Franca, Flamengo, São Paulo, Botafogo, talvez esses jogos tenham feito com que o preço de um primeiro turno horroroso tenha sido alto demais. Então, que pelo menos se crie uma gordura aí, continue nessa boa fase para crescer nos playoffs e fazer o chamado crescer na hora certa, né? Ou deixou chegar. Deixou chegar. Bom, então é a minha vez, né? A minha corneta também vai para esse ramo aí de treinadores demitidos, né? Vai pro Olímpia, time da Série A3. Bem lembrado. Que conseguiu. Que coisa, né? Que proeza. Olha, nem no futebol amador acontece mais isso, né? Do dirigente que está pagando lá o salário do jogador no amador, aí ele escreve no papel assim e manda o bilhetinho pro técnico, tem que entrar o fulano de tal porque eu quero que entre. Nem no futebol amador de Bauru acontece mais isso, mas no Olímpia acontece. Pior a cara de pau da diretoria do Olímpia falar que demitiu o Alexandre Ferreira pelos maus resultados do Olímpia no intervalo do jogo. E o time ainda estava perdendo de 1-0 e foi lá e empatou em 2-2. O Olímpia na rodada passada estava no G8. Como é que vai demitir? O que aconteceu no Olímpia é simplesmente quem paga a conta lá foi colocar o bilhetinho no bolso do técnico no intervalo e ele não aceitou. Você não vai aceitar? Então tchau. Demitiu no intervalo. Foi a 4ª demissão desde o começo da temporada. Eles contrataram em novembro o cara que era do São Paulo lá, eu esqueci o nome dele. Um atacante jogou no São Paulo há muito tempo, me fugiu o nome dele. Ele saiu no braço com um zagueiro.
foi demitido. Já teve uma outra troca depois disso, e agora essa do Alexandre, o Olímpio vai para a terceira troca, para o quarto técnico da temporada. É um absurdo. Dá pra saber, né? Que... Hoje é dia 2 de março, meu. 2 de março, pelo amor de Série Deus. 3. Se o Noroeste tá tendo esse sucesso, né? Tem uns times da Série 3 que eu vou te contar, né, Rafael? Não precisa nem falar de outros que você conhece aí, né? Pula essa página. Bom, e meu joinha vai pro Thiago Wild, que é aí, tenista brasileiro, 19 anos, foi campeão do ATP de Santiago e quebrou a marca do Guga, né? Que o Guga era o brasileiro mais jovem a ser campeão de um ATP, foi justamente Roland Garros, né? Com 20 anos. O Thiago Wild, com 19, consegue esse feito. Ele também está no ranking ali dos melhores jogadores sub-21, né, do tênis. Ele chegou à segunda posição. Vai disputar o torneio, por enquanto, né? O torneio... Até marquei aqui, ó. New Gen. Gostei New disso. Gen. Como é que é a sua cola aí? New Gen. Isso aí tá me lembrando. Isso tá me lembrando. Isso tá lembrando a época de terceiro colegial que eu fazia a prova e eu marcava as fórmulas de física e química na mão também. Lula, Deus e aqui New Gen Finals. Família. Lula, família e New Gen Finals aqui, que é um torneio sub-21 que acontece no final da temporada, né, com os melhores atletas jovens, e o Thiago Wild tá nessa segunda posição, possivelmente aí classificado. Claro que o ano tá só começando, mas se ele manter essa toada aí, né, um jogador que começando a carreira pode disputar esse torneio interessante aí para categoria dele, né, sub-21 nesse torneio. E é um expoente aí do tênis, embora o tênis não tenha aproveitado, né, todo o sucesso, toda a história do Guga para transformar, né, forte potência, né, mundial, mas o Thiago Wild mais com algo que aconteceu aí, né, meio que sem querer, né, foi espontâneo, mas tá tendo esses primeiros resultados. Acompanhar de perto essa carreira do paraense Thiago Wild. E o Thiago, ele foi muito bem no Rio Open semana retrasada, né? Ele foi eliminado aí nas fases finais e agora em Santiago ele conseguiu ganhar. Interessante que com a campanha no Rio Open e o título em Santiago, ele começou a semana na posição 206 do ranking, 206, e aí do ranking que compreende todos os atletas profissionais, não só o sub-21. E terminou a semana em 113. Então ele pulou de 206 para 113, ele pulou 93 posições em uma semana. Tá quase top 100. O cara que ele ganhou na final, o espanhol, é número 36 do mundo, então não foi de qualquer um também. Do Thiago Wild aí, Wild, não Wild, muito bem, uma promessa aí pro tênis brasileiro. É isso aí, meus amigos. Antes que o plug nos corte novamente, vamos encerrando Na Cornetagem desta semana, agradecendo o seu carinho. Você pode continuar acompanhando aí os nossos vídeos no YouTube e espalhe para os amigos também se inscreverem no nosso canal. Mande mensagens pra gente também. Isso, dá uma cornetada na gente, que é só a gente que corneta. Só dá joinha. Queremos ser cornetados, joinha também a gente aceita. Até a semana, hein, Fábio Toledo? Pirajuí espera. Beleza, hein? Pirajuí será pequena para SESI Voleibol. Meu Deus. Repassa a agenda aí rapidão antes de fechar. Terça-feira, SESI Vôlei Bauru e Valinhos em Pirajuí. Quarta-feira, Desportivo Brasil e Noroeste em Porto Feliz. Quinta-feira, Bauru Basquete e Brasília na Panela. Sexta-feira, SESI Vôlei Bauru e Praia Clube na Panela. Sábado, Bauru e Minas na Panela. Já podemos, de quinta em diante, inclusive, armar uma tenda lá. No domingo, Noroeste Capivariano, no Alfredão. É isso? É isso aí. Rapaz, só de falar já cansei. Até semana que vem, depois do descanso. Tchau.